Está escrito em Eclesiastes 3, versículo 1, o seguinte: para tudo há um tempo determinado e uma ocasião para cada propósito debaixo do céu. Meu irmão, minha irmã, o capítulo 3 de Eclesiastes é sem dúvida um dos textos mais marcantes e conhecidos das Escrituras. Ele ecoa na mente e no coração de gerações, não apenas por sua sabedoria atemporal, mas também por sua beleza poética. Muitos já ouviram não apenas em sermões ou leituras bíblicas, mas também em músicas este texto bíblico. O autor de Eclesiastes, tradicionalmente entendido como Salomão, nos convida a considerar que há um tempo apropriado para cada coisa na vida. Ele diz no versículo 2, tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Essa cadência de contrastes nos mostra que a vida não é feita apenas de sucessos e conquistas, mas também de perdas, de despedidas. Há tempo de rir, tempo de chorar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. É na aceitação desses ciclos da vida que reside a verdadeira sabedoria. Quantos erros nós cometemos por agir fora do tempo, não é mesmo? Quantas frustrações surgem quando tentamos forçar portas que ainda não se abriram para nós, ou por nos agarrarmos a estações que já passaram? A precipitação pode nos levar a colher frutos verdes, enquanto a demora pode fazer com que percamos a colheita madura. O sábio não apenas sabe o que fazer, ele sabe quando fazer. É curioso notar como a vida moderna nos pressiona a viver fora do tempo. A cultura do imediatismo nos convence de que tudo deve ser instantâneo. Realizações, respostas, sucesso, até mesmo maturidade espiritual. Porém, o texto bíblico nos lembra: a impaciência pode ser tão destrutiva quanto a negligência. Fazer algo fora do tempo é como semear no inverno ou tentar colher antes da hora. Pode até parecer esforço produtivo, mas no fim se revela inútil ou até mesmo prejudicial. A verdadeira tragédia, portanto, não consiste apenas em deixar de realizar certos sonhos, mas realizar aquilo que era, digamos, certo no tempo errado. Por exemplo, iniciar um relacionamento sem maturidade, tomar decisões impulsivas, fugir de processos de cura e transformação. Quando não respeitamos o tempo de Deus, mesmo boas intenções podem gerar resultados dolorosos. Nem sempre nós gostamos de ouvir isso, mas parte da sabedoria bíblica é saber perder. Há perdas inevitáveis na vida, como o tempo em que os filhos crescem e partem de casa, ou quando pessoas queridas partem desta vida. Mas há também perdas necessárias, como vínculos que precisam ser rompidos, projetos que devem ser encerrados, fases que devem ser deixadas para trás. Saber identificar essas perdas e aceitá-las com fé e serenidade é sinal de maturidade espiritual. Ir além do tempo que Deus determinou pode ser tão prejudicial quanto sair antes da hora. Permanecer em algo que Deus já pediu que deixássemos, seja um hábito, um relacionamento, um trabalho, é resistir à sua vontade. E resistir à vontade de Deus é o caminho mais curto para o sofrimento desnecessário. O tempo é um enredo em que a história da nossa vida é escrita e o autor dessa história é o Senhor. O versículo 20 nos lembra que todos vão para o mesmo lugar.
Todos vieram do pó, e ao pó todos um dia haverão de voltar. A morte, inevitável, nos lembra de que os nossos dias são limitados e, por isso mesmo, devem ser vividos com propósito. A grande sabedoria, portanto, está em administrar bem o tempo que nos foi dado. E isso inclui trabalhar com excelência, descansar com paz, amar com intensidade, perdoar com sinceridade e buscar a Deus com diligência. Jesus mesmo nos ensina que devemos fazer as obras do Pai enquanto é dia, pois vem a noite quando ninguém pode trabalhar. O tempo não volta, as oportunidades passam, a vida é muito breve. Submeter-se ao Senhor é mais do que uma decisão de fé. Significa um gesto de sabedoria. Quando confiamos no tempo de Deus, nós descansamos. Quando reconhecemos que Ele está no controle dos ciclos da vida, nós vivemos com mais leveza. O versículo 11, Eclesiastes 3, diz que o Senhor não se atrasa nem se adianta. Ele age no tempo certo e o que Ele faz é formoso no seu tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, entregue seus sonhos, planos e medos nas mãos daquele que conhece o fim desde o começo. Celebre no tempo certo e em todas essas coisas glorifique ao Deus que fez o tempo e também o seu coração. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.